Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, meus queridos, nós chegamos à nossa oitava aula. E nesse momento, nesse vídeo, eu irei dar continuidade aos conteúdos sobre a materialidade e transparência. E além disso, falar um pouco sobre a missão artística francesa. Mas antes de adentrarmos sobre a materialidade e a transparência, eu preciso lembrar a vocês da importância que é de vocês continuarem a estudar com bastante atenção e dedicação os conteúdos do módulo 3 do nosso livro. Voltando para darmos continuidade na abordagem sobre a transparência e a materialidade, ou vice-versa, a materialidade e a transparência, é importante a gente entender que nas pinturas foram retomadas essas técnicas a partir das décadas do ano de 1980. Os artistas começaram a utilizar a pintura sobre outros tipos de suporte. Eles deixaram alguns suportes que eram tradicionalmente da pintura desde o século XV até meados do século XX para utilizar novos suportes, né? Ou seja, buscando novas tecnologias nessa expressão artística que é a técnica da pintura. Só que dentro dessa técnica da pintura, nós vamos encontrar vários caminhos, né? Porque nós temos a técnica da pintura acrílica, a técnica da pintura aquarela, a técnica da pintura nanquim, temos a técnica da pintura a óleo. E aí, a pintura a óleo é muito importante. Lembra que eu falei, se eu não me engano, já falei anteriormente, que a tinta a óleo ela foi descoberta, ela foi desenvolvida em meados do século XIV para o século XV. Ela foi desenvolvida dentro do movimento artístico conhecido como movimento artístico renascentista, que é o momento em que o homem, em que o indivíduo começa a se questionar sobre tudo que acontece com ele e com o mundo. Ele não aceita simplesmente, porque essa mesa é de pedra e eu vou dizer que ela é de madeira, ele vai aceitar e tá tudo bem. Não, ele vai se questionar. Como a gente acontece conosco hoje. Nós nos questionamos o tempo todo. Certo? Então, nesse momento, essas técnicas e esses suportes serão um pontapé inovador dentro das questões das expressões artísticas, conhecida como expressões artísticas modernas, né? Que vai adentrar a movimentos considerados modernistas, tá? Dentro dessa questão da materialidade e a transparência, alguns artistas, em meados dos anos de 1980, eles vão começar a se dedicar a utilizar a técnica da pintura a óleo com grossas camadas, né, que vai trazer o que? Relevo para uma pintura. Seja ela sobre o suporte de tela de tecido, seja ela sobre o suporte de um suporte de acrílico, um suporte de metal galvanizado, um suporte de madeira,
ou até mesmo um objeto. Ele vai trabalhar sobre esse suporte com grossas camadas da tinta a óleo, na qual irá dar relevo, tá? Mas também traz uma certa que em algumas técnicas uma certa que transparência, tá? Então, dentro desse contexto, as décadas do ano de 1980, já nas últimas décadas do século XX, essas tecnologias, essas inovações, né, esses novos suportes serão muito importantes para o campo das artes visuais, tanto no Brasil quanto no mundo, tá? E aí, saindo daí, desse momento, nós vamos chegar na questão da missão artística francesa. Mas antes eu preciso falar e mostrar para vocês uma tela de uma artista chamada Leda Katumba, que é uma tela que tem 1,80 m de altura, né? 1,80 m de altura por 3,50 m de comprimento, altura e comprimento. Então é uma tela muito, muito grande. É uma tela que é maior do que eu. Eu tenho 1,72 m. A tela ela tem 1,80 m de altura por 3,50 m de largura. Então eu vou mostrar para vocês. É a tela que se chama Roupas, de Leda Campuna. É Campuna, meu Deus? Leda Katumba, perdão. Leda Katumba, tá? A tela que tem 3 metros de largura por 1,80 de altura. Roupas. É uma tela em pintura acrílica, tá? Antes de terminar o nosso vídeo, eu preciso falar sobre a missão artística francesa. A missão artística francesa, ela chega no Brasil juntamente com a Real Família Imperial Portuguesa. Por quê? Porque em 1808, Portugal é invadido pela comitiva, né, os militares de Napoleão Bonaparte. E a família imperial portuguesa, se sentindo confrontada naquele momento de revoluções, eles decidem sair de Portugal e vir para o Brasil. E aí, eles chegando aqui em 1808, eles vão instituir o período, né, conhecido como período monárquico no Brasil. Ou seja, o período em que a família portuguesa se instala no Rio de Janeiro. Tá? E aí vão se instalar ali na Praça 15, no Paço Imperial, que é um casarão do século XIX. Com essa família imperial brasileira, a família gostava muito de artes e eles decidem trazer uma comitiva de artistas europeus. E dentre esses artistas veio um chamado Jean-Baptiste Debré. Guarde bem esse nome. Jean-Baptiste Debré foi um dos maiores artistas que veio com a missão artística francesa, com a função de registrar o cotidiano da população brasileira e também para instituir o ensino de arte no Brasil, em pleno século XIX. Tá? Meus queridos, eu espero que esse vídeo seja útil para vocês, tá? Lembrando que a missão artística francesa, ela veio com
a família imperial. A família imperial chegou ao Brasil em 1808 e 8 anos depois chegou efetivamente a missão artística francesa, a comitiva de artistas para desenvolverem um trabalho relacionado ao registro do cotidiano da população brasileira. Eles chegaram aqui no ano de 1816, a missão artística francesa, ou seja, 8 anos após a chegada da família imperial, que tinha como regente na época Dom João VI, que é também um dos fundadores da primeira instituição, né, de artes no Brasil, tá? Então, meus queridos, eu espero que esse vídeo possa auxiliar na hora de vocês responderem o seu exercício. Fiquem com Deus, tá? E lavem bem as mãos com água e sabão para se prevenir contra o coronavírus. E fiquem em casa. Tchau, tchau.